Nós estamos aqui em mais um Pod Multiplica para poder conversar hoje com a professora Denise Renzel, que é a professora que foi premiada pela sua boa prática na edição 2025.2. Obrigada, Denise, por Eu que agradeço. aceitar fazer parte desse nosso projeto. E eu queria conversar um pouquinho com você, perguntando assim, fala um pouquinho sobre sobre o Multiplica, como que ele contribui para a sua prática como professora, como que é o seu dia a dia, assim, você utilizando o programa na sua prática. Então, foi meu primeiro ano na rede estadual como professora. Então, o Multiplica, ele trouxe uma luz para mim, na verdade, Rosângela. Ele me fez ver a questão mais lúdica, ele me fez acreditar um pouco mais na educação, ele me trouxe bagagens, coisas que eu não tinha, porque é meu primeiro ano na educação e é meu primeiro ano ministrando aula. Então, o programa Multiplica, ele me fortaleceu enquanto professora, enquanto pessoa, em acreditar que é possível, sim, fazer uma educação de qualidade quando a gente tem uma formação muito boa. E o Multiplica, o intuito do Multiplica é exatamente isso, fazer com que as pessoas façam trocas de experiências. E isso para mim foi valioso demais. Imagina, ainda mais você assim, entrando para dar aula, ingressando na rede, quantos desafios que você não deve ter tido, né? E esse acabou sendo um apoio para você, né? Além de ser um apoio, eu me senti muito pertencente ao grupo, porque às vezes a gente se sente um pouco solitária na educação. E quando você participa desse grupo, você se sente de verdade pertencente. E aí eu me senti de verdade assim, uma professora do Estado, uma professora da rede pública. Isso é assim, não tem nem como a gente descrever a sensação que é quando você é acolhida e você vê com que os seus colegas que estão ali no Multiplica também trocam experiência com você e que você não está sozinho, que você tem outras pessoas também nessa luta da educação. Eu não vou romantizar a educação, porque a gente tem problemas sim na educação, mas a gente tem tantas coisas boas acontecendo que precisam ser publicizadas. E essa troca que eu tive com esses professores foi espetacular. Denise, e há alguma formação assim do Multiplica que ela tenha marcado a sua trajetória no programa? Então, eu, como falei, sou professora iniciante, então fiz os 2 Multiplicas, né? O primeiro e o segundo semestre. O segundo semestre foi o que mais me marcou. Eles estavam falando sobre letramento. Quando eu vi letramento, eu falei, vou fazer isso. Eu entrei e pensei que letramento ela falava só sobre língua portuguesa, sobre a língua portuguesa. Por minha surpresa, eles estavam falando também de letramento em matemática. Eu falei, nossa, nem imaginaria que teria esse letramento em matemática. E aí eu me identifiquei muito com o letramento em matemática, porque eles tinham muitas práticas pedagógicas lúdicas, com material manipuláveis. E aí eu fui fazendo isso com os meus alunos, e eu vi que estava dando certo. Eu falei, gente... E aí eu falei, poxa, então essas metodologias ativas, a gente consegue se transformar, e transformar a sala de aula também, né? Então, para mim foi muito importante. Então, isso me trouxe um engajamento maior. Eu vou te dizer que assim, eu fiquei mais fortalecida, acreditando mais, acreditando que poderia dar certo, e deu. Tanto deu que a gente transformou a prática. Eu usei uma coisa tão simples, que foi tampinha, copinho e palito de sorvete para fazer divisão. E os meus alunos, eu vi o brilho nos olhos deles. Agora eu já sei como que é, você falou que era o inverso da multiplicação, e a gente coloca nos copinhos. Então aquela alegria, aquele brilho de você ver as crianças aprendendo de fato algo, é muito enriquecedor. Ele não tem um valor, né? E o valor que a gente tem é um valor sentimental. De reconhecimento, né? De reconhecimento e de prática pedagógica que vai ser significativa para o seu estudante. Isso foi o que mais me motivava a cada dia testar outras coisas com os meus alunos. Foi muito bom. Multiplica, ele é para o aluno, ele é para a melhoria da aula através da ponte, que é o professor, né? Eu costumo dizer que é assim, eu vou usar uma frase que é de um livro que eu li, que é do Walt Disney, e esse autor ele falava o seguinte: diga-me e esqueço, mostre-me e me lembro.
envolva-me e compreenda. Então, o Multiplica fez isso comigo, ele me envolveu. Foi por isso dessa transformação. A gente só se transforma quando a gente realmente capta a ideia e se sente realmente, como aqui eu já falei para você, pertencente. E eu me senti pertencente. E aí eu me senti valorizado. E eu acho que quando a gente é valorizado, a gente consegue também multiplicar isso em sala de aula para os nossos alunos. E é essa ideia mesmo, né? O objetivo do Multiplica é melhorar a aula, apoio para o professor iniciante e um olhar mais com um significado diferente para o professor que já está na rede, né? Então, assim, a gente sempre pode aprender algo, né? A gente sai transformado também de qualquer formação. A formação que ela não transforma o professor, não transforma a prática do professor, ela não foi realmente efetiva, né? Então, ver essa sua aplicabilidade em sala de aula é o objetivo mesmo de cada formação. Por isso que ela é entre os pares, né? Sim. E esse valor da troca com os pares nessas formações faz a diferença sendo estado de São Paulo, vendo outras realidades? Sim. Eu não vou romantizar a educação, porque a gente tem muitos problemas na educação, mas a gente também tem muita coisa boa acontecendo. Tem muitos professores dedicados que se debruçam em cima da educação e que fazem a diferença em sala de aula. Quando você vê que você não está sozinho, você também tem outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você, mas que estão fazendo práticas pedagógicas em sala de aula, que estão transformando a vida dos estudantes, você fala, esse é meu caminho, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou seguir. E essas trocas, porque o Multiplica, como você mesmo falou, é do estado de São Paulo. Então você tem pessoas do interior, pessoas da periferia, pessoas da grande São Paulo, e cada público é público diferente, cada realidade é diferente. Mas você pode adaptar a prática pedagógica de um professor que fez em sala de aula e que a prática dele foi exitosa, você transforma para a realidade do seu educando. Foi exatamente isso que eu fazia. A minha formadora, ela era muito aberta, então a gente tinha um diálogo, tinha uma troca muito rica. Essas trocas, e eu vi pessoas também falando, olha, professora Denise, eu utilizei a sua metodologia lá, eu fiz assim, assado, deu certo, que legal. E isso é algo muito valioso. Quando o gestor investe em formação, o dinheiro investido em formação, ele é um dinheiro muito bem empregado, porque é assim que tem que ser. O professor precisa ser capacitado para lidar com as práticas pedagógicas no cotidiano. Esse é o maior investimento que qualquer gestor pode fazer. Não é com computador, é com recursos humanos, com formação significativa. E o Multiplica, assim como a EFAP, traz essa transformação. Eu sou uma professora que ligo que acesso a EFAP e não faço só 2, eu faço 3, 4, 5, porque eu já utilizei práticas da EFAP, que eu aprendi na EFAP, na escola onde eu trabalhei, eu adaptei. Então, assim, não é porque eu quero assistir, isso é bom porque eu também aprendo e também multiplico na minha sala de aula. É fantástico, né? E aí, para a gente encerrar agora, Denise, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os professores, tanto os ingressantes quanto os que já estão na rede, né? De uma professora que foi reconhecida na sua Boa Prática 2025.2 e de que sabe qual é o valor realmente da formação, que vive isso na pele, né? Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo aí, para chamar o professor para poder vir fazer parte das formações conosco. Acredite, invista, dê o primeiro passo. O Multiplica, ele não transforma só a sua vida, ele transforma a sua vida, transforma a vida dos seus educandos, transforma o jeito que você vai olhar a escola, o contexto escolar, a vida social. Ele é algo realmente transformador, motivador. Quando você vê a sua prática pedagógica está dando resultados exitosos para os seus alunos, você vai sempre lembrar, foi lá Multiplica que eu aprendi isso. Vale muito a pena. Obrigada pelo seu bate-papo aqui comigo. Fica convidada para poder continuar no Multiplica em todas as edições conosco. E contamos com você aí nas nossas parcerias, divulgações e fortalecimento do programa nas escolas, viu? Conte comigo, porque para mim
Multiplica é a maior formação que o Estado pôde fazer, e ele não transformou só a minha vida, ele transformou a minha vida, da minha família e também dos meus alunos, com certeza. Obrigada, tá? Eu agradeço. Tchauzinho, até a próxima.